Olá, estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o deputado João Roma, do PRB da Bahia. Deputado, a gente falava no bloco anterior do ex-ministro Sérgio Moro. Está todo mundo dizendo, pelo menos eu ouvi isso de alguns senadores, talvez o senhor tenha ouvido também no jantar que o senhor foi ontem, que estava a cúpula do Senado, que está inviabilizada a ida de Sérgio Moro. A contar a preços de hoje, está inviabilizada a ida de Sérgio Moro para o Supremo Tribunal Federal, que ele, embora a gente não sabe ainda até onde vão a divulgação desses diálogos, surgiu agora mais essa dúvida em relação a como é que foi, enfim, que conversas foram essas, porque o hacker entrou como se fosse um procurador. O senhor acha que ele não tem alguma chance de ir para o Supremo? O senhor, que embora seja deputado, tem muitos contatos no Senado e também tem uma experiência política aí de acompanhar muito de perto os bastidores. Olha, Denise, primeiro, o jantar ontem realmente estava muito bom. Eu estava com o presidente Davi Alcolumbre e fomos visitar o senador Lucas Barreto, do Amapá, né, um estado que eu tenho muito carinho, onde lá eu morei com a Roberta, minha esposa, e o Lucas também cozinha muito bem. Então, tinha lá uma delícia de jantar. Mas tinha política no cardápio. Mas o principal item da sobremesa realmente era a política. E em relação à questão de viabilidade do ministro para cargos no Judiciário futuros, eu acho que a política tem sempre um novo episódio. Diferente das guerras do passado, quando você morria num combate, a política sempre você tem novos episódios, novas eleições, novas situações. E renasce, né? E renasce totalmente. E agora eu acho que tem um novo episódio na carreira do ministro Sérgio Moro, que é, como eu falei, uma carreira como político, como ministro de Estado. Ele até então era um juiz federal que estava, certo, protagonizando, e sendo um ícone do combate à corrupção no Brasil. Agora ele tem uma nova função. E ele vai precisar ser verificado pela sua atividade administrativa, pela sua atividade de líder político, inclusive, dentro de decisões importantíssimas no governo Bolsonaro. O Ministério da Justiça, junto com o Ministério das Relações Exteriores, são dois ministérios pilares na estruturação do Estado. E eu acredito que nesses outros episódios e na revelação do que será a gestão do ministro Sérgio Moro à frente do Ministério da Justiça e Segurança Pública, é o que irá credenciá-lo, inclusive, para outros saltos na vida pública brasileira. Não sei se candidatura, não sei se cargos no Judiciário, mas eu não vejo, pelos episódios que ocorreram, nada que inviabilize os passos futuros do ministro. Agora, é interessante que nessa conversa de velha política, nova política, esta foi uma semana em que os líderes do governo no Congresso Nacional fizeram política, negociaram ali a aprovação daquele papagaio gigantesco de quase 250 bilhões de reais, 248,9 bilhões de reais. Desde a nova Constituição, nunca houve uma autorização para quebrar essa chamada regra de ouro. Né? E nunca com um quórum tão alto, né? Mais de 450 deputados. Houve um entendimento e o governo se comprometeu a repassar R$1 bilhão para Minha Casa Minha Vida, na área habitacional, também para universidades federais, e recomposição ali do Rio São Francisco e transposição do Rio São Francisco. E isso foi política, quer dizer, negociou pontos. Mas ali foi uma fotografia de que a situação econômica do país, deputado, não vai bem não, né? Olha, o Brasil sofreu muito. Então, atingimos... Já na terça-feira, Denise, eu estive numa reunião com o presidente da Petrobras e em alguns gráficos da exposição dele eu via que, por algumas medidas demagógicas e populistas, quando começaram a querer não seguir regras internacionais tarifárias, só na questão de alguns anos do governo Dilma, no preço do diesel, deu um prejuízo à Petrobras de mais de 100 bilhões de reais. Certo? Então, você imagina como essas atitudes políticas enviesadas, administrativas... Não faz nenhum sentido comprar por 10 e vender por 5.
Pois bem, mas antes de tudo não é só a valorização, não foi só os ataques, né, na administração, a questão da corrupção, mas, ou seja, esse viés justamente ideológico, né, de administração pouco eficaz, deu um prejuízo muito grande para o Estado brasileiro. E agora, mais do que crise econômica, nós temos também um travamento, porque muitas instituições pararam. Né? Ou seja, por um lado foi muito positivo a questão da apuração e até a própria Lava Jato, mas por outro lado, em outros países foram preservadas instituições, como é o caso da Siemens na Alemanha, em outros países, e aqui no Brasil praticamente nós travamos a atividade de todas essas grandes empresas que eram as grandes estruturadoras de grandes projetos no Brasil. Isso, com dinheiro público. Isso é muito perigoso, não é? Porque termina que você vai perdendo ativos e atividades e protagonismo da nossa economia. Né? Então, retomar esse crescimento econômico não é uma tarefa fácil, porque não é exclusivamente uma atividade de arrumar as contas do governo, mas é também de pujança econômica de vários atores que precisam estar aí se estruturando, tendo acesso a crédito, tendo acesso a uma segurança jurídica, como eu falei no início do programa. Então, realmente, a situação econômica não é nada boa, precisa se tomar muitas providências, não só essas providências no legislativo, mas no próprio executivo precisa muita coisa começar a acontecer num ritmo mais acelerado, num ritmo mais assertivo, pois muitas vezes se verifica um governo tratando de temas, em geral, periféricos, né, e poucas vezes no sentido mais robusto no quesito econômico, na área de desenvolvimento, na área realmente que possa ativar a nossa economia e gerar emprego para a nossa população. Eu vejo algumas iniciativas, mas eu ainda sinto algum imobilismo. Iniciativas que a gente pode destacar e... O próprio Minha Casa Minha Vida, certo? É um programa que é crucial, né? Não só por viabilizar a moradia para as pessoas, mas também na geração de emprego, porque ele está vinculado justamente a economia. No setor de construção, que emprega muita gente, certo? E no mês de janeiro desse ano, simplesmente nós tivemos um imobilismo completo desse setor. Então, eu acho que é natural e legítimo, até porque é a primeira obrigação e atividade do parlamentar deliberar sobre o orçamento público, certo? Que essas negociações ocorram para se proteger programas como esse, por exemplo. Então, no entendimento final que se viabilizou a votação do PLN número 4 essa semana pelo Congresso Nacional, estava inserido 1 bilhão para a retomada do programa Minha Casa Minha Vida, mais 1 bilhão para as atividades básicas na área da saúde, 550 milhões farmácia popular, né? Para atividades das obras que estavam em andamento da transposição do Rio São Francisco, certo? Então, são atividades muito importantes que elas, por si só, também refletem uma ativação da nossa economia. Então, termina que chega em alguns momentos que você tem uma contribuição, tem que acelerar, e é importante que isso se dê de forma... Ou seja, ontem, na terça-feira, aliás, já na discussão na Comissão Mista de Orçamento, estava à mesa todas as representações partidárias do Congresso Nacional, tratando justamente da importância disso, porque, especialmente, as camadas menos favorecidas da população é que iam pagar o pato sem ter a previsão legal para o governo poder avançar nesses programas. Então, ou seja, não era apenas um capricho do governo ou apenas uma pedalada fiscal, mas é o quê? Uma decisão crucial, certo? Estratégica da execução do nosso orçamento para que possamos, de fato, retomar esse crescimento no Brasil. Agora, deputado, a gente também, o senhor vê a reforma tributária, que parece toda vez que faz ali uma reforma da Previdência, depois, quando chega a hora de discutir a tributária, não dá tempo mais. Foi assim no governo do ex-presidente Lula, foi assim no governo da presidente Dilma Rousseff, foi assim no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, que começou com as privatizações, depois tentou fazer uma reforma da Previdência, não conseguiu por um voto, aí ele foi tentar fazer ali uma tributária e um pacto federativo, mas também já não dava mais tempo, porque veio a emenda da reeleição, aí o segundo governo foi muito tumultuado, enfim... Parece que ninguém consegue fazer uma reforma tributária. Dessa vez vai? Eu estou muito otimista. E o senhor foi relator, né, na Comissão de Constituição e Justiça de um projeto que é chamado ali como uma largada de uma reforma tributária. Ainda não é uma reforma completa, mas já é um grande alivia. Passo. É um grande passo. O que ficou desse seu projeto? Então, eu estou otimista e sigo entusiasmado. Por quê, Denise? Você está totalmente correta, porque desde criança
que eu vejo esse assunto de reforma tributária rondando toda entrada e saída de governo nesse Brasil. Mas, nesse momento, essa proposta 65, de autoria do deputado Baleia Rossi, que eu relatei na CCJ, ela tem uma peculiaridade. Ela não entra nessa queda de braço entre qual é a minha fatia do bolo. Ela simplesmente simplifica o sistema tributário brasileiro. Ela transforma 5 impostos, 3 federais, 1 estadual e 1 municipal, em apenas um imposto, chamado IBS. E apenas essa simplificação não só melhora a vida do cidadão, como você cria um efeito deflacionário e você pode ter um incremento de mais de 10% no PIB brasileiro. Que é imposto de bens e serviços. Exatamente, porque todos esses impostos, apenas a estrutura que se coloca para a cobrança desses impostos tem um efeito de uma diminuição de quase 2% da carga tributária. Então, isso termina que é relevante para o cidadão. E aumenta, pode até aumentar a arrecadação. Mais do que isso, né, termina que é uma reforma tributária não tão ampla, porque, como eu disse, ela trata de uma esfera, né, dessa quesito tributária. Ela não está tratando tabela de imposto de renda, ela não está tratando de outros itens, mas ela, com essa simplificação, ela viabiliza muitos avanços tributários que possam seguir na frente. Então, isso gera um efeito muito positivo, atualiza o Brasil perante outros países no mundo que já utilizam essa questão, em geral, chamada de IVA, né, que é Imposto sobre Valor Agregado, e isso cria, na verdade, uma possibilidade da gente simplificar a cobrança do imposto, melhorar a relação entre o cidadão e o Estado brasileiro, certo? Sem comprometer a arrecadação do Estado e, pelo contrário, você dando um estímulo à economia, porque esse fluxo de caixa termina que, para quem produz, para quem tem empresa, é extremamente necessário. Pois muitas vezes, especialmente quem vende de comércio para comércio, ele dá prazo de 30, 60, 90, 120 dias, sendo que atualmente com 20 dias ele tem que destacar e pagar o ICMS. Com essa nova mudança, ele vai ter um fluxo dentro dessa economia. Então, só isso gera um efeito muito positivo na economia brasileira e pode gerar muitos empregos. Isso é pauta para o segundo semestre, então. Mas não poderia simplesmente deixar para se tratar no segundo semestre. Por isso que eu acho que foi louvável, né, a postura do presidente Rodrigo Maia e a do presidente Felipe interessante que é um assunto muito importante. O imposto, o Delfim Neto dizia, né, que o pai dele falava que só depois da morte você fica livre de impostos. Aí ele foi pagar o IPTU do túmulo do pai e descobriu que nem depois da morte você fica livre de impostos. Então, o imposto é a realidade. Queria agradecer muito o deputado João Roma pela participação hoje aqui no Frente a Frente, nessa mesa redonda. Agradecer minha parceira Denise Rotenburg. Boa noite, Denise. Boa noite. Obrigada, Zé Maria. Obrigada, deputado, por ter atendido o nosso convite e obrigada a você que nos assistiu. Olha, eu queria agradecer a participação de todos que mandaram aqui recados. Nós passamos aqui ao deputado João Roma e agradecer quem nos acompanha aqui no Frente a Frente falando de política, porque política muda mesmo a vida de todos nós, viu? Muito bem, curta a sua noite, muito obrigado, muito boa noite e até quarta-feira que vem.